tamanho da incerteza sobre a economia brasileira em 2015 não cabe nas projeções. Reajuste de preços, queda na cotação de commodities, juros em alta, obrigação de aumentar o superávit primário e os problemas da Petrobras se embolam nos números de especialistas para a projeção do PIB. As estimativas vão desde a expansão de 0,7% à queda de 2%. A política terá papel fundamental nesse suspense. É por isso que o programa Questão de Justiça vem mais uma vez buscar a luz do conhecimento desse jurista, o Dr. Kiyoshi Harada, para explicar nesse apagar de 2014, esta colocação do governo de mudar o superávit primário. E estamos aqui mais uma vez no escritório do Dr. Kiyoshi Harada para entender essa questão do superávit primário, né? Tão discutida pelo governo, que mudou em 2014 a regra do jogo, e a oposição pós-eleição, que bateu pesado. Na verdade, seriam as contas se aprovadas ou não, se nós temos dinheiro ou não. O Dr. Kiyoshi hoje participa de novo da nossa entrevista, e junto com o Dr. Leopoldo. O que eu não consigo entender, não tem a lei orçamentária que direciona os gastos públicos e agora com o superávit primário alterado, a gente não consegue ficar numa balança adequada na economia do país? Pois é, existe a lei de diretrizes orçamentárias que exatamente tem a função de definir as metas prioritárias da administração federal, orientar a elaboração da lei orçamentária anual, definir a política de aplicação de recursos das agências financeiras oficiais de fomento, que são o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES e os bancos regionais, né? E essa lei de diretrizes orçamentárias, dentre várias outras atribuições e anexos que contém, deve prever uma previsão de superávit primário, que no caso foi fixado em 116 bilhões e 72 milhões para o exercício de 2014. O que é superávit primário? Precisamos esclarecer. Na verdade, se você confrontar a receita e a despesa, tem que dar ou déficit ou tem que dar o superávit. Mas os economistas inventaram o tal de superávit primário, que consiste no seguinte: é a soma de tudo que ingressou e tudo aquilo que saiu, sem considerar as despesas com o serviço da dívida. Logo, nós vamos ter o tal de superávit secundário, não é? Que é tudo que entrou, menos tudo que saiu, sem computar a despesa com a folha e a despesa com o serviço da dívida. Que absurdo. Então, o país vai ficar com um baita de um superávit, quando na verdade pode estar quebrado, né? Mesmo porque há um ditado popular que diz que o brasileiro trabalha para pagar a dívida e pagar a folha, não é? Pouquíssima coisa resta para despesa de investimento. Então, esse superávit primário, na verdade, é um dinheiro que se economiza para pagar o serviço da dívida. Então, nós teríamos que pagar 116 bilhões. Isso é uma projeção baseada nas experiências dos exercícios anteriores, que o serviço da dívida vem comprometendo uma parcela ponderável da arrecadação, aqui em torno de 47% mais ou menos da arrecadação total, né? É um dinheiro muito grande, né? Então, para que não haja nenhuma surpresa no final do ano, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina a disponibilização para o Tribunal de Contas, para os órgãos internos do Executivo, para a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, o resumo da execução bimestral do orçamento, né? Quanto arrecadou no mês, quanto gastou no mês, para que possa ir acompanhando, não é? E, no final de cada quadrimestre, no caso, em maio,
setembro e fevereiro, o Executivo tem que comprovar e demonstrar perante a Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, em audiência pública, que o governo está cumprindo as metas fiscais. Não é? Então, se isso foi sendo demonstrado publicamente, não haveria necessidade, no apagar das luzes, fazer um projeto legislativo alterando as metas do superávit primário. Não é? Você vai corrigindo, porque a lei diz, quando o governo perceber, pelo exame desse, não só do relatório bimestral da execução orçamentária, mas desse relatório quadrimestral, que o superávit primário não vai ser atingido, então a lei determina contenção de despesa, a chamada limitação de empenhos. Não é? Então, se essa despesa estiver sendo ultrapassada por força, digamos, por exemplo, da superação de limite com a despesa de pessoal, o que diz a lei? Com respaldo na Constituição. Ele manda tomar as providências para reconduzir ao limite normal, ou, quer dizer, eliminar o excesso de despesa com o pessoal. Como? Em primeiro lugar, suprimindo cargos em comissão. Em segundo lugar, não admitir novos funcionários, ainda que concursados. E mesmo assim, não havendo possibilidade de redução nos limites exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Responsabilidade, com respaldo na Constituição, permite, em caráter excepcional, a demissão de servidores estáveis, de uma forma justificada. Não é? Entendi. Então, se você estiver implementando todos esses mecanismos preventivos, não há como o governo ser surpreendido no final do ano e para dizer, olha, as metas estão estouradas. Não é? Isso tem que ser acompanhado, a execução, desde o final do primeiro bimestre, não é? Para ir já limitando as despesas para ficar dentro dos parâmetros previstos. Então, aqui a gente discutiu muito no final da campanha, essa questão da campanha do governo federal, se discutiu muito, doutor Leopoldo. E aí chegou a questão do senador Aécio até reclamar sobre essa situação. Então, isso poderia se dizer que estava bem que já andando, premeditado, porque foi exatamente ao mês passado, quando terminou assumindo a nova presidente, que estourou essa bomba, né? E aí mudar essa regra do jogo é possível, é constitucional, você chegar no final e apresentar, não deu, gastou-se a mais, então vamos reduzir esse índice para que caiba dentro do orçamento, para as contas poderem passar do governo passado? Isso foi uma espécie de anistia, porque o governo não pode ter sido pego de surpresa. Não aconteceu nada de excepcional no final do ano que pudesse provocar todo esse desequilíbrio. Então, que já vinha havendo esse desequilíbrio, o governo estava sabendo. Agora, acontece aquilo que o presidente Lula disse com rara excepcionalidade, uma grande verdade. Na época de eleição vale o diabo. Né? Então, pode fazer de tudo. Então, pode gastar além dos limites legais, e ninguém tem que ficar controlando e fiscalizando. Não é? Então, isso só depois da eleição. Terminada a eleição, eu falei, agora vamos ver aqui como é que ficaram as contas. Está tudo estourado. Então, qual é a solução? Vamos fazer um projeto de lei anistiando. Não é? Então, fizeram um projeto de lei que deu muita polêmica. A cidadania foi até impedida de se manifestar lá na galeria. Houve uso de força para retirar aqueles que estavam constitucionalmente, né, procurando fazer prevalecer as leis orçamentárias, já que a Constituição criou o sistema privado
de Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária estavam lá para impedir isso daí. Eles foram expulsos. Não é? Porque não tem sentido o governo reduzir, desaparecer com as metas fiscais. Não é? Dizer que ela pode abater o montante das exonerações tributárias e as despesas com PAC, isso é violentar tudo quanto é princípio, quanto é norma de direito orçamentário. Porque as exonerações, segundo a Constituição, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, tem que estar expresso em lei específica, atendendo o princípio da anterioridade. Você não pode exonerar no curso do exercício, porque você quebra toda a previsão de arrecadação. Né? Além disso, só pode haver, conforme a lei, mediante um estudo sistemático do impacto econômico-financeiro dessa desoneração para o exercício em que se pretende dar e para os 3 exercícios subsequentes. E mais, tem que estar comprovado pelo menos uma das seguintes condições: que essa exoneração, que é o montante de tributo que vai deixar de ser arrecadado, foi levado em conta na estimação da arrecadação tributária, na LOA, na Lei de Orçamento Anual, ou que foi compensado por outros meios de aumento da receita pública, criação de novos tributos ou aumento tributário daqueles que já existem, respeitado a anterioridade. Quer dizer, nada disso foi feito. E mais ainda, o governo fala tanto em exoneração tributária pela substituição da contribuição previdenciária que incide sobre a folha, pela contribuição sobre o faturamento. Ele só fica falando do montante da exoneração. E o montante da arrecadação do PIS/COFINS, que resulta dessa substituição maldosa, que consiste em investir um santo e desistir 3, né? Isso eles não falam. Né? Então, os números aí, se você confrontar o que deixou de arrecadar na contribuição previdenciária, mas que resultou no aumento do PIS/COFINS, porque houve uma substituição do regime, eu acho que vai bater elas por elas. O segundo fundamento para reduzir o superávit primário, as despesas com PAC. Ora, meu Deus do céu, despesas com PAC, com PAC ou sem PAC, as despesas têm que estar fixadas na Lei Orçamentária Anual. Então, qual é o segredo? O governo foi surpreendido com as obras do PAC? Só se for realidade aquilo que a imprensa está noticiando, né? Que as obras do PAC, diz que é projeto de aceleração do crescimento, está acelerando outra coisa que não seja o crescimento, né? Não é possível, né? Que se forem executadas as obras do PAC conforme manda o figurino, na forma da lei, não pode haver essa discrepância. Mas pelos que os jornais estão noticiando, essas obras ou estão sendo proteladas ou simplesmente estão sendo esquecidas. E quando retomam, vem com preço dobrado ou triplicado. É um absurdo, né? Né? Parece obras da Copa, né? Eles estão bilionários, né? Outro dia fiquei sabendo, não sei se foi a Emília Leitão, alguém na televisão, um comentarista de expressão estava falando que 2 dos estádios que custaram rios de dinheiro não foram utilizados na Copa, não jogaram nenhuma vez. Você viu uma coisa dessa? Então, resumindo, exoneração tributária e as despesas com PAC não servem para fundamentar a redução do superávit primário, porque são despesas que estão no orçamento, estão previstas no orçamento. Não é algo que aconteceu. Se tivesse havido uma catástrofe da natureza, vem um tufão, vem um terremoto, ou obrigou o governo a mobilizar recursos financeiros
extraordinárias para combater a calamidade pública, tudo bem, vamos rever as metas, porque isso daí não era previsto. Não é? Mas do jeito que eles fizeram, isso é um sinal de que deixaram deitar e rolar as despesas à margem da lei e chegar no fim do ano, depois da eleição, passar uma esponja, fazer uma anistia para livrar da acusação de crime de responsabilidade, do ato de improbidade, da multa administrativa e tudo mais. Agora, isso daí, Walter, não é para público interno, não, viu? Isso é para público externo, né? É para investidor de fora. É para os organismos internacionais da área financeira para dizer, o Brasil cumpre rigorosamente a meta fiscal. A lei de responsabilidade é cumprida. Tanto é que não houve discrepância, né? Atingiu a meta, né? O presidente muda a meta para ficar dentro do positivo, né? Agora, não estão preocupados no âmbito interno, porque os governantes são useiros e vezeiros no desvio de verbas. Então, o que eu acho, essa questão da mudança do superávit primário, isso implica só para quem quer investir no país, não é isso? Quer dizer, quem está de fora, que quer investir no país, é que vai olhar se a economia está numa isonomia, é isso? E não é bem essa a verdade. Bom, acertar o que está errado, isso foi uma forma que o governo achou para manter sua imagem no exterior, não é? Principalmente perante as agências internacionais de natureza financeira, né? A FMI, o BID, né? Para dizer que o Brasil cumpre a lei de responsabilidade fiscal. Não é? Agora, não estão muito preocupados com a opinião interna, porque já é um costume, um velho hábito, as instituições, o próprio Poder Judiciário, não responsabilizar nenhum governante por causa do descumprimento de leis de natureza orçamentária. É verdade que o Supremo Tribunal Federal, ultimamente, mudou de postura e começou a conhecer da ação direta de inconstitucionalidade contra leis de natureza orçamentária, como, por exemplo, baixar medida provisória para abrir créditos adicionais suplementares para cobrir despesas que eles chamam de despesas extraordinárias, né? Que isso poderia acontecer na ocorrência de eventos excepcionais, como calamidade, ameaça de guerra interna ou externa, né? Mas eles estão abrindo esses créditos extraordinários com a anulação parcial de uma dotação que existe, por exemplo, para custear a saúde, a educação, mas não faz sentido, né? Doutor Leopoldo, essa questão de não responsabilidade, quer dizer, ela não cumpriu. Foi por isso que gerou essa polêmica, desculpa puxar um pouco do impeachment, quer dizer, isso saiu na calada. Se não tivesse, se mudar o índice da lei de diretrizes, haveria condições hoje de se pedir por uma questão administrativa o impeachment desse novo governo que aí está? O artigo 85, inciso 6 da Constituição Federal, diz que configura crime de responsabilidade do presidente atentar contra as leis de natureza orçamentária. Isso está claro, não é? E a lei de diretriz é uma lei de natureza orçamentária, não é? Mas, se você mudou a superávit que estava lá, não é? Então foi regularizado, né? É como alguém que cometeu um crime, depois o legislador fazer uma norma dizendo que aquela conduta deixa de ser crime. Não é? E como a lei benéfica, ela vem com efeito retroativo. Né? Meu Deus. Na verdade, é uma anistia, né? Na verdade, eu fiquei ouvindo, doutor, que eu achei abordar essas questões. Eu fiquei pensando, aliás, eu tenho até uma obra aqui do professor, que é a primeira edição dele. Eu recebi no ano de 2000.
aliás, assinada pelo professor, e que eu guardo ali com muito carinho, porque é uma obra de consulta, é uma obra que traz uma série de conceitos. Aliás, ele, dentro dos conceitos que ele traz aqui, que aliás é um conceito bem amplo, todo, acho que profissional de direito, enfim, eu acho que isso deve ser de conhecimento até do próprio cidadão, é que o Estado, ele tem uma função. E o professor até conceitua aqui no livro dele que o Estado ele tem uma função de promover o bem comum, no caso. E muito se falou aqui de metas, de participação, programa de aceleração de crescimento, porque isso envolve o crescimento do país. Agora, a minha pergunta ao professor é a seguinte: será que realmente esse Estado está trazendo o bem comum dentro dessa ótica do que ele coloca, que essa questão do superávit e outros conceitos que é de difícil compreensão do cidadão? Quer dizer, se eu chego para o cidadão e falo superávit, ele não vai entender. Quer dizer, ele não vai entender. Agora, será que o bem comum ele é um ponto-chave? Quer dizer, esse bem comum ele é trazido dentro desse cumprimento de normas, de conceitos, enfim? O conceito de bem comum não é fácil, né, de você definir, mas é um conceito que se traduz para a melhoria de condições de vida do cidadão, traz aquilo que se chama um estado de felicidade geral, né? Geral. Você sabe que a busca da felicidade é um princípio internacional de direito, não bastasse ser um princípio de direito natural. Todos nós nascemos com o direito de buscar a felicidade, não é? Então, nesse sentido, é bem comum. Agora, para fazer isso, Leopoldo, o Estado precisa de recursos. Então, como o Estado não tem máquina de produzir riqueza, ele retira de forma compulsória uma parcela da riqueza que você produziu. Só que essa riqueza que você produziu, o Estado, na verdade, não poderia consumir. Ele deveria redistribuir para a população. Ele retira dentro do princípio da igualdade um pouco de cada um e redistribui de uma forma desigual, não é? Para proteger o quê? O hipossuficiente. Então, você que pagou 1.000, você vai ter um retorno de 10. O outro pagou 10, vai ter um retorno de 100, porque o outro precisa mais. Você não precisa de SUS, você tem um plano médico. Você não precisa de pagar mensalidade, fazer exame vestibular na USP. Você pode pagar uma faculdade particular, mas outros não podem. Então, o Estado tem que canalizar recursos, obter meios financeiros necessários para o cumprimento de várias atividades fins. Então, a soma do cumprimento dessas atividades fins, implicando a área da segurança, educação, transporte, saúde, lazer, tudo isso vai resultar naquilo que nós chamamos de realização do bem comum. Que nada mais é também do que ele traz como decorrência a própria qualidade de vida do cidadão. Ah, sim. E falando em qualidade de vida, Leopoldo, a coisa que o Brasil menos tem preocupado é despesa de investimento, porque despesa de investimento ele demora para trazer dividendos políticos, para trazer resultado. Normalmente o governo que investe não é aquele que vai colher os frutos, não é? A não ser que você tenha um projeto de permanência no poder, então você vai plantar e ver crescer e vai colher, não é? Mas despesa de investimento são despesas para melhorar a infraestrutura do país e assegurar a qualidade de vida da geração futura. Doutor, que eu acho, escutando o que o senhor está falando, pensando na escada entre o poder executivo nas esferas que ele tem, voltando à questão dessa troca de índice, não é possível os estados agora também mudarem da lei de diretrizes também o superávit dele, mudar a questão orçamentária e depois a prefeitura também? Isso não vai cair um efeito cascata e no fim a gente vai ter, assim, ao português chulo, uma cascata orçamentária, o senhor entendeu? Porque é uma realidade o que está acontecendo? É verdade, quer dizer, é um mau exemplo, né? Porque as normas orçamentárias, né, na verdade, têm natureza nacional, né?
a lei de responsabilidade fiscal não é apenas uma lei federal, é uma lei nacional. As leis orçamentárias também têm que ser elaboradas de acordo com a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e de acordo com a Lei 4.320, que expressa as normas gerais de elaboração de preceitos de natureza orçamentárias aplicáveis no âmbito dos estados e dos municípios. À medida que a União abre uma exceção por passar uma esponja no passado e descumprir as metas e depois dizer na lei que as metas foram cumpridas, isso pode aguçar a criatividade de algum governante estadual ou municipal que estivesse em dificuldade de fazer a mesma coisa, né? E falar que os estados devem para a União também. E isso vai contribuir para acabar de vez com o referencial, com o paradigma. Não vamos ter mais nenhuma referência do ponto de vista da contabilidade pública do que o Estado tem, do que não tem, não é? Isso daí já é mais do que uma contabilidade criativa, né? Não é? Quer dizer, a gente pegou a lei de diretriz orçamentária e jogou de lado agora. Então, isso, na verdade, aquele artigo que eu escrevi, é implementar, ainda que de forma transitória, passageira, temporária, o princípio da irresponsabilidade na gestão fiscal. Eu queria pedir uma opinião aqui do professor. Não quero sair do assunto, claro, mas consultando a sua obra aqui, eu percebi a questão das receitas originárias. E dentro das receitas originárias eu percebi que existem as receitas patrimoniais, né, que são aquelas geradas do patrimônio do Estado. Então o patrimônio estatal, ele possui o patrimônio mobiliário e o patrimônio imobiliário. Professor, é o seguinte, questão crucial, questão polêmica que a sociedade hoje vem discutindo. Quer dizer, a Prefeitura de São Paulo implementou hoje um processo de desapropriação do Estado, claro, para trazer moradia para quem precisa, quer dizer, situações em que o cidadão precisa de moradia, isso é um direito constitucional, se assim poderia dizer, só que me corrija. Mas, assim, quando ele realiza esse processo de desapropriação, e, óbvio, se ele desapropria, esses bens passam a pertencer à receita patrimonial do Estado, eles pagam àquele proprietário o valor venal de referência daquele imóvel. E muita gente ali, principalmente em alguns bairros nobres de São Paulo, terão algumas desapropriações e querem uma resposta, enfim, querem um entendimento mais técnico com relação a essa questão. Então eu queria até aproveitar o momento, até não estava na pauta, mas isso mexeu muito com a minha curiosidade, principalmente aproveitando os conhecimentos do professor, nesse sentido. Muita gente questiona desapropriação, como que fica essa questão a nível de Estado, e qual a sua visão com relação a isso? Essa desapropriação pelo valor venal, até hoje o Supremo Tribunal Federal está respaldando a constitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 15 da Decreto-Lei 3.365 de 41, que permite a desapropriação mediante depósito do valor cadastral e se emitir na posse. Só que isso daí tem que ser lido de uma forma atualizada. Nas 2 vezes que eu fui diretor do Departamento de Desapropriações da Prefeitura de São Paulo, eu fiz prevalecer o preceito constitucional do pagamento prévio da justa indenização. Mandava a divisão de engenharia fazer uma avaliação do imóvel objeto de desapropriação pelo valor de mercado e obrigava a prefeitura a depositar aquele valor como condição para a obtenção da emissão. Hoje é sabido, então você vê que quando o juiz sentenciava, não tinha diferença a pagar. Logo, não tinha juros compensatórios sobre a diferença e também não tinha verba honorária sobre a diferença. Não é? Os advogados não gostavam disso porque ficavam sem a diferença. Mas, pensando na saúde financeira do município, né, que não sabe nem vender. Mas eu, saindo da prefeitura, voltava a oferta pelo valor venal. Eu retomei pela 2ª vez e implantei essa praxe novamente. Depois saí e voltou o valor venal. Mas só que agora os juízes baixaram o provimento e nenhum juiz vai conceder a emissão provisória se não tiver um valor que reflita o valor de mercado. Agora, o problema é que, só tentando esclarecer o cidadão, professor, quer dizer, cidadão tem uma desapropriação,
a prefeitura, enfim, o poder público quer desapropriar pelo valor venal. Ele vai ingressar com uma ação no judiciário. Essa ação vai demorar quanto tempo? Vai demorar anos a fio. Pode levar uns 5 anos, Até mais uns mais. 30, 40, 50 para receber. E aí, Então, por causa disso, que o juiz da Fazenda Pública de São Paulo deram um exemplo para o Brasil inteiro. Aprovaram agora as normas de avaliação de 2013, não é? Que está sendo utilizado, inclusive, por os outros estados, juiz de outro estado, que é um modelo. Então, essas normas diz que o juiz vai acolher o laudo provisório, que tem que refletir o valor de mercado, e, se necessário, vai fazer a perícia, pelo princípio do contraditório. E normalmente não é necessário, porque não há o que criticar nesse laudo provisório, que praticamente resulta da pesquisa de mercado. Quando a desapropriação atinge vários imóveis ao longo de um determinado logradouro, não é? Água espraiada, por exemplo, então o juiz nomeia uma comissão de peritos para detectar o valor do metro quadrado daquela região. Então, proposta a ação concretamente, o perito nomeado, ele não vai sair à busca de pesquisas, coisa nenhuma, ele vai usar aquele valor unitário já pré-estabelecido pela comissão de peritos. uma pergunta no sentido de trazer uma luz para esse cidadão que ali tem o seu imóvel, de repente construiu sua vida ali, 40, 50 anos, às vezes o imóvel, claro, na prefeitura fica desatualizado, mas, de certa forma, tem um valor de referência, que é o valor de mercado, diferente do valor venal, sem dúvida. Terminando, Leopoldo. Então, essas desapropriações atuais não vão gerar precatórios impagáveis. Não vão gerar. Então, os precatórios impagáveis são aquelas desapropriações feitas na década de 70, 70, 80, que estamos na terceira moratória. Primeira, constituinte, originária. Acho que é importante mencionar que não existe Depois nenhum preconceito 2000, com relação à moradia popular, e nem ao caso de desapropriação, mas vai desapropriar que desaproprie, levando-se em consideração o valor. Agora, essa distinção que o Supremo Tribunal tem feito é uma distinção jurídica que não se coaduna com o conceito de justiça. Diz o Supremo, na emissão provisória, como o próprio nome está dizendo, é apenas provisória, então é uma perda provisória. Agora, a perda definitiva só se dá mediante o depósito da justa condenação. Meu Deus do céu, considerando que a desapropriação é irreversível, pergunto eu, qual é a diferença de você perder a posse em caráter provisório ou caráter definitivo? É a mesma coisa. No lugar onde estava a sua casa, está passando um automóvel. Está passando um trilho de metrô? Então, se passar, essa distinção não me parece que esteja de acordo com o princípio da razoabilidade. Agora em dezembro teve a mudança da regra de novo do IPTU, que eu acho que a prefeitura já mandou um ofício, já começou a mudar, quer dizer, o governo federal mudou o superávit primário, a prefeitura do município de São Paulo muda na regra do IPTU, inclusive que o senhor teve larga luta aí antes da eleição, tudo. O que está acontecendo? É o seguinte, você sabe que a prefeitura estava enfrentando uma ação difícil, né, proposta pela Fiesp e pela PSDB. Tanto é que o procurador-geral do município, na sustentação oral no dia do julgamento, fez uma promessa solene representando a vontade do prefeito, né? Que se a liminar for cassada e considerada constitucional a lei que as duas entidades estavam combatendo, que mandaria um projeto legislativo para a Câmara Municipal, anistiando o aumento de 2014 e permitindo a compensação da isenção que os milhares de proprietários de imóveis de baixo valor deixaram de usufruir por força da liminar para compensar com o imposto de 2015, além de fazer uma pequena mexida naquela trava do artigo 9º que previa o aumento sucessivo para 2015 em diante. Ele cumpriu a promessa, mandou o projeto. Então, nesse projeto, você está anistiando 2014 e está permitindo a fruição da isenção por aqueles proprietários de pequeno imóvel, né, para compensar
a isenção que deixaram de usufruir no exercício de 2015. Só que o PSDB fez uma emenda nesse projeto, apresentou um substitutivo. Zerou o aumento para 2014, não tem mais, e mantém a isenção dos pequenos proprietários e está mexendo no artigo 9º, de sorte que para 2015 vai ter um aumento de 6,42 para imóveis residenciais e 6,72 para imóveis não residenciais. E 2016 em diante, aumento só pelo IPCA. Entendeu? Então, praticamente, restabelece aquilo que estava antes da lei do aumento, né? Aliás, que dá no bolso de todo mundo. Eu acho que isso é uma medida justa, né? Eu soube agora há pouco que o substitutivo foi aprovado ontem, né? E que na quinta-feira vai ser submetido a uma segunda votação. Se isso daí emplacar, eu acho que não vai haver razões para qualquer das entidades fazer o recurso extraordinário. Quer dizer, mais uma luta do... Tem que ter um pouco de compreensão, de bom senso, porque a Fiesp já estava meio, digamos assim, incomodada de ter que combater uma lei que está dando isenção para milhares de proprietários de imóveis de valor venal baixo, né? Então, que eu agradeço o senhor. Olha, já é o último, né? O senhor quer falar alguma coisa? Não, você falou de último, e a última revista do advogado esse ano, que ela trata um tema muito importante, que é a chamada corrupção. A parte de corrupção. Mas a capa da revista. E também, depois de colocar tudo isso que a ASP colocou, que teve votação agora, né, Toquioshi? Depois dessa larga explicação do senhor, qual é a mensagem que o senhor deixa aí para o final do ano, que já que o senhor está fechando? Você falou em corrupção. Agora, eu não sei se a lei de anticorrupção é causa ou efeito, né? Não dá para saber, né? Porque parece que houve uma coincidência, né? Quando veio uma lei dura contra a corrupção, parece que a coisa recrudesceu, né? É aquela coisa, só dói... Mas a mensagem que eu tenho que deixar é o seguinte: apesar de todos os males, os defeitos, o Brasil ainda é um bom país para se viver. Não é verdade? Temos que ser otimistas, temos que ser, digamos assim, brasileiros, né? Temos que acreditar sempre. O brasileiro é um povo realmente criativo, né? Porque às vezes a criatividade funciona por aspecto do mal e outras vezes por aspecto do bem, né? Eu só fico chateado um pouquinho quando a criatividade ela funciona um pouco na hora das urnas. Eu acho que o povo teria que ser um pouquinho mais consciente, mas tudo bem. Então, o que eu acho que o Brasil fica melhor quando pegam advogados, pessoas boas, que nem o senhor, tanto tempo que eu conheço, sempre não me furto de fazer elogios, e jovens advogados líderes como o doutor Leopoldo, mas que ele está melhorando dia a dia porque vocês ajudam a esclarecer. Né? Obrigado. Obrigado você, obrigado Leopoldo. É um prazer muito grande voltar a dialogar com vocês. E a última vez quero falar, que eu tinha falado do Toquioshi, tinha 28 obras já, né, concebidas, agora já são 29, né? Ele pode ter 29 obras, mas eu tenho o número 1. Bom, olha, eu vou agradecer de novo, Toquioshi, Leopoldo, e o Questão de Justiça vai ficando por aqui nesse clima amistoso, com uma pessoa ilustre sempre nos explicando esses meandros, principalmente a área tributária, Toquioshi, que é onde nós vivemos e convivemos e pouco entendemos. Né? E junto ao doutor Leopoldo, sempre parceiro. E volta na próxima semana. Obrigado, Toquioshi. Obrigado a vocês.